Um, foi. Olá, eu me chamo Rita Inês Petrikovski Peixe, eu sou professora no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Itajaí. Eu sou Márcia Schiller, sou professora no Instituto Federal Catarinense, campus Videira. E nós temos também nessa apresentação a professora Analice Dutra Pilar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vamos apresentar diálogos estéticos entre imagem e história, uma aproximação à guerra sertaneja do contestado pelas aquarelas de Mani. Iniciamos, então, falando desse artista, Aldemir Martins, que ilustrou uma das edições de Os Sertões de Euclides da Cunha. E o Aldemir Martins, em uma carta que escreve a um amigo, ele escreve de uma forma indignada essas palavras: ninguém viu senão os cangaceiros, quero dizer, o assunto. Ninguém prestou atenção ao desenho, as linhas, as formas, as manchas. A epígrafe traduz um pouco da ansiedade de um artista diante da relação estabelecida entre sua obra e os espectadores. Trata-se de um comentário indignado, de quem talvez ensejasse mais do que apenas a visão de um tema histórico sugerido pelo artifício da imagem. Mesmo porque as alegorias por ele descritas e apresentadas fazem parte desse imaginário artístico que usa como argumento, assunto narrativo, um fato. E como matéria-prima, o traço, a tinta, as lentes, objetos orgânicos transformados em desenho, pintura, fotografia e escultura, que são expressões que vão muito além do assunto. Dessa maneira, as circunstâncias em que as imagens foram produzidas deveriam dizer mais do que é o trabalho artístico e menos daquilo que parecem ser os fatos ilustrados da história, considerando as possibilidades narrativas que transitam entre o conteúdo literário e as imagens produzidas pelo artista. E falando em imagens produzidas pelo artista, a propósito, né, das imagens, nós temos uma fala de Willem Flusser, que é este autor que fala sobre o mundo codificado, e ele diz que imagens são mediações entre o homem e o mundo. E diz também que, ao vaguear pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações temporais entre os elementos da imagem, e um elemento é visto após o outro quando se vê uma imagem. Este vaguear do olhar, ele é circular e tende a voltar para contemplar elementos já vistos. E o tempo projetado pelo olhar sobre uma imagem é o eterno retorno. E as imagens, então, elas falam, elas pensam, elas silenciam, elas narram, elas mostram sempre mais do que se pretendia mostrar, elas têm vida própria, elas são polissêmicas. E muitos outros verbos que esses autores, como Mangel, como Pietro Forte, como Maria Helena Wagner Rossi, ou mesmo como Etienne Saiman, trazem para falar sobre as imagens e sobre esses elementos que estão traduzidos, né, nas imagens, essas falas, esses pensamentos, esses silêncios, essas narrativas, ou esse mostrar, enfim, tudo que essas imagens comportam e aportam. Assim como o registro escrito pode ratificar um determinado fato e lhe conferir status histórico, da mesma forma as imagens podem referenciar um acontecimento e dar-lhe significação. E aí, nós trazemos Mangel para falar um pouco sobre essa questão da imagem. Mangel diz assim: a imagem dá origem a uma história que, por sua vez, dá origem a uma imagem. E essa ideia cíclica, né, da imagem, da história da imagem. E nós só podemos ver as coisas para as quais já possuímos imagens identificáveis, assim como só podemos ler em uma língua cuja sintaxe, gramática e vocabulário já conhecemos. Ou seja, é impossível que reconheçamos, embora
consigamos reconhecer os elementos que estão aí na imagem, é impossível que consigamos efetivamente identificar tudo se não temos o conhecimento desses elementos que estão aí. Assim como a pessoa que vai ler, ela necessita ter o domínio da escrita e desses elementos sintáticos, gramaticais que estão ali presentes. E aí entramos, então, no objeto dessa nossa apresentação, que é sobre Mani, sobre sua arte e sobre o contestado. E eu apresento aqui um material a partir de um texto curatorial que eu produzi para uma exposição do contestado das obras de Mani. E aí eu digo, faço a minha leitura dessas imagens que Mani nos apresenta sobre o contestado. Eu digo que o traço aquarelado de Marcia Schiller, Mani, transita entre a fúria da guerra e a serenidade da paz, imprimindo às suas obras um sutil movimento que, ora linear, ora circular ou flamejante, revela-se inquieto e questionador. E vou mais além. Falo que a guerra, como bem se sabe, fragmenta, confunde, secciona, divide. E aqui, nas obras de Mani, a violência e a melancolia da guerra sertaneja do contestado não estão sendo mitigadas pelo colorismo ou pela delicadeza da sua arte. Ao contrário, Mani as quer desvelar suavemente, convidando o espectador a lançar um olhar mais atento e cuidadoso, que transite pelo emaranhado linear e pictórico de suas produções. Uma linha difusa e lírica ondula, brinca e se desfaz, mesclando-se entre os intensos matizes do conjunto compositivo, no qual cada personagem se complementa, suas formas, suas cores e seus vazios. E aqui esses personagens que se entrelaçam, essas cores, essas formas, e eu não posso esquecer dos vazios, porque os vazios fazem parte de de todas essas formas que Mani tenta nos fazer ver. E há um contínuo entre as estruturas propostas pela artista, criando conexões inusitadas, embora carregadas de propósitos que remetem à complexa ideia de fractais. Essas formas que se dividem, que se fragmentam, e que esses todos que estão em um só. E é esta ideia que eu proponho que se pense, ou que pensemos, sobre a obra de Mani. E aí vamos entrar um pouco nesta artista da qual estamos falando, e eu a convido para que fale um pouco de si. Olá, eu sou a Márcia, então, essa adulta, e a Mani, essa criança que aí está olhando para vocês. Mani é meu apelido de infância, por isso essas imagens, essa composição, porque a gente nunca deixa de ser a criança que a gente foi um dia. A gente tem essa criança dentro da gente, né? E a minha obra, ela reflete um pouco isso. Isso que eu pinto aquilo que sinto. E isso que eu sinto me faz transcender a partir das aguadas, a partir das cores, a partir das formas. E tudo isso vem de um estímulo muito, muito emocional, muito intuitivo e emocional. As obras, para mim, elas acontecem a partir da alma, né? No caso, Contestado é uma dor minha, é uma dor muito grande que eu chorei colorido, que eu choro colorido, pela injustiça, pela grandeza desse evento, né, que eu não conhecia. E o meu interesse pelo tema veio muito forte a partir da leitura do Império Caboclo, do Donaldo Schiller. Ele me trouxe a inspiração para o início da pesquisa nesse tema. Então, eu tenho produzido constantemente, não apenas sobre o contestado, mas quando eu vejo, tem referências ao contestado, porque é um tema que me marca muito forte, né?
Eu nasci em 4 de agosto de 1967, no mesmo ano em que Aldenir Martins pintava ou desenhava, ilustrava os sertões. A minha formação original é como arquiteta urbanista. Hoje eu sou professora do Instituto Federal Catarinense, não nessa área, mas essa necessidade de expressão a partir da imagem, ela faz parte de mim. Ela nunca, eu não tenho memória assim de quando isso começou, porque sempre existiu comigo essa necessidade de expressar-me através do traço, do risco, do desenho, de histórias da minha infância, de eu ter desenhado no sofá da minha mãe, nos livros do meu pai. Eu encontrei agora recentemente muitos desenhos e rabiscos que certamente fui eu, nos meus 2, 3 anos, que uma caneta na mão e a mani solta por aí, era tragédia na certa, né? Era alguma expressão de gráfica eu iria imprimir em algum lugar. E sempre tive o incentivo da minha mãe, do meu pai, isso nunca foi tolhido. A minha mãe, inclusive, conforme eu ia me graduando, ela me dava as caixas de lápis. Então, minha ligação com a arte vem desde a minha infância, das minhas memórias mais remotas. Aqui vocês podem ver algumas imagens que a gente está passando, e eu sempre digo que eu não gosto muito de falar sobre elas, porque elas já estão aí. Então, fica para o espectador se essa imagem vai tocar a sua alma, assim como saiu da minha, a partir de uma dor, de uma emoção. E espero que vocês usufruam disso também, assim como eu, na hora que pintei e hoje quando olho para elas. Muito bem, e essa então é uma memória visual do contestado que a Márcia traz, né, como o mesmo assunto narrativo, e essas distintas maneiras de receber, de perceber e de interpretar de cada artista. Então, cada um, a sua maneira, a maneira própria de seus traços, de seus pincéis, de suas cores, de todos esses elementos que ele traz para a nossa apreciação. Então, há um aspecto importante a considerar: a posição assumida pelo artista ao produzir a imagem. Ela que delineia a forma ou as maneiras com as quais o artista irá travar os seus diálogos. Essa obra que Manet propõe é um diálogo, não? Então, frente às imagens, nós procuramos um ponto de partida que nos possa indicar, inevitavelmente, o lugar de onde olhar, ou ainda, o lugar que queremos ocupar para criarmos as interlocuções. Isso significa que, ao interagirmos com as obras, nós assumimos posições, determinados pontos de vista, né? E trata-se de um processo de reconhecimento e de reconstrução, um desafio que convida a nos abandonarmos permanentemente a uma nova experiência. E aqui vemos diversas obras com o tema, o assunto narrativo trem, o tema é a guerra sertaneja do contestado. Então nós vemos aqui Dea Reichmann, nós vemos o Assis, nós vemos o Clary Jansson, nós vemos o Meinhard Horn e a Manet, que nos traz também esse mesmo tema narrativo, que é o trem. Então, as diversas interpretações e formas de olhar dos diferentes artistas. Bom, é isso que temos, aqui estão as referências bibliográficas, e agradecemos a atenção de vocês. Muito obrigada.